Olá pessoas, começando mais um vídeo no nosso canal Filosofando a Bíblia, e hoje eu queria falar sobre ser desconstruído. Eu entendo que eu aprendi isso com meu amigo Júnior, que tem pessoas, pessoa construída, pessoa em desconstrução, e existe pessoa totalmente desconstruída. E como é isso, né? A gente vive em sociedade, a gente vive em família e a gente vive debaixo de uma cultura. Cada país, cada estado, cada região tem a sua cultura. Então a gente é muitas vezes formado em cima desses três pilares. Tanto a família, tanto a sociedade, tanto a cultura da sua região, do seu país e por aí vai. E é muito difícil a gente ser desconstruído. Existia uma série, um filme, Alto da Compadecida, acho que muita gente deve ter assistido, e tinha o Chicó. E muitas vezes eu, o Sandro e o Júnior, a gente fala isso, né? A pessoa, ela não sabe falar sobre um assunto, ou ela tem uma convicção no assunto, né? Eu sempre falo que o ignorante também é convicto. A pessoa é ignorante na convicção dela. Mas de uma certa forma, não sei porque, dessa vez ela conseguiu te ouvir. E aí você argumenta com essa pessoa e ela fica sem argumento. Aí quando ela fica sem argumento, uma coisa que ela é preconceituosa, por exemplo, aí ela usa o argumento do Chicó, do Alto da Compadecida, que é: eu não sei, eu só sei que é assim. Então isso é uma pessoa construída, socialmente, culturalmente, familiarmente. Então ela não quer rever conceito, rever valores, rever posicionamentos, mudar aquilo que ela achava certo, hoje ela acha errado, aquilo que ela achava errado, hoje ela acha certo. Mas isso está em desconstrução, e isso não é agradável. A maioria de nós queremos estar construída, vou repetir, socialmente, familiarmente, culturalmente. E quando alguém vir com umas boas explicações, uns bons argumentos, eu me visto de Chicó. Não sei, só sei que é assim. Mas se você é uma pessoa que quer rever conceitos, quer rever valores, quer estar em desconstrução, para um dia você chegar a ser uma pessoa desconstruída, esse vídeo é para você. Se não, se você é uma pessoa que prefere ficar ainda completamente convicta, não, isso aqui é convicção, tal, eu vou te respeitar, o que eu posso fazer? Estou tentando que você se abra para o novo. Eu quero a cada dia me abrir para o novo. Eu tinha muitos conceitos, valores, dogmas, doutrinas, pensamentos, coisas que eu tinha convicção, que hoje eu penso completamente diferente. Mas isso foi porque eu aprendi a me desconstruir. E em cima disso, a gente tem que entender que a desconstrução, ela começa na humildade. Você tem que ter humildade. Se você não parar e pensar e falar: por que eu penso assim? Por que eu acho assim? Por que eu acho que o certo é assim, o assim é o errado? Por que eu acho que isso é bom, isso é mal? Por que eu acho que isso é correto, isso é incorreto? Por que eu acho que isso é mentira e isso é verdade? Você tem que pensar. E muitas vezes, quando a gente pensa, a gente sai do lugar de pensamento comum. E não é muito agradável sair do pensamento comum. A gente quer pensar como a maioria pensa. A gente quer falar, reproduzir o que a maioria reproduz, pensa e fala. Porque como seres humanos, nós temos necessidade de ser aceito. Só que é muito legal quando você tem a sua ética, a tua integridade pessoal. Pode ser que um monte de pessoas tenha pensamento completamente diferente. Eu estou assistindo e acompanhando alguns canais no YouTube de pessoas que abriram mão de viver numa casa, igual eu estou aqui. De ter tudo aquilo que é o padrão. Estão vivendo dentro de uma perua, quer viver no mundo afora. Eu acho demais aquilo, porque eles abriram mão de uma construção cultural, social e familiar. Você casa para ter seu apartamento, a sua casa, para ter seu bom emprego, ter o seu bom carrinho, se puder ter um sítio, uma casa na praia. Meu, eles
vive dentro de uma perua, nesse canal, por exemplo, Vivendo o Mundo Afora. Tem outros também, mas eu gosto mais desse. E eles desconstruíram completamente. E completamente você vê na cara deles felicidade. Todo dia eles estão num lugar, né? Eles têm um drone que eles saem filmando os lugares, imagens aéreas. Nossa, o canal é espetacular. Eu acho, pode ser que amanhã, daqui a um tempo eu mude. Eu acho que eu jamais conseguiria ter aquela vida. Eu preciso de rotina. Eu sou uma pessoa introspectiva, introvertida. Eu preciso de, né, ter um lugar para descansar. Eu não sou extrovertido, eu não quero viver conhecendo o mundo. Mas eu admiro e olho e falo, caramba, esses aí foram desconstruídos socialmente, culturalmente e familiarmente. Então isso é o legal de você se abrir. Porque você vai escolher ser para sempre construído. Eu sou assim, penso assim, minha família era assim, no meu país é assim, minha cultura é assim, eu acho que é assim. Ou você pode estar em desconstrução. Eu estou em muitas coisas em desconstrução. Por exemplo, eu com 19 para 20 anos comecei a frequentar a igreja evangélica. E uma coisa, por exemplo, que era comum na igreja evangélica e é comum até hoje, mas que eu fui desconstruído. Machismo, racismo, homofobia. Ah, mas racismo na igreja evangélica? Você está exagerando. Sem ser igreja pentecostal da periferia. Igrejas evangélicas normais. Me fale qual o pastor negro que você conhece. Com exceção do Valdemiro aí, né? Não tem mais nenhum conhecido, né? Ou pelo menos pastor mesmo, de igrejas mais centralizadas. Na periferia, nas igrejas pentecostais tem. Mas nas igrejas tradicionais, igrejas neopentecostais, você quase não vê. Não estou afirmando que não tem, mas você quase não vê. Machismo. Mulher não tem espaço, não pode falar. Muitas vezes, hoje nas igrejas neopentecostais, se formam até pastoras hoje. Mas em igrejas pentecostais, igrejas mais tradicionais, a mulher não pode ser pastora. Então existe um machismo. A mulher tem que ser submissa, mas é aquela submissão que a mulher não pode pensar, não pode ser uma pessoa. E o mais triste que eu acho é a homofobia. Que os evangélicos acham que gay não pode casar, não pode adotar filhos, tanto homens e mulheres. E eu tinha esse pensamento. Eu tinha. Achava que homossexualidade era pecado. Era uma construção minha religiosa. E aí eu fui entendendo, fui lendo a Bíblia, fui pegando a história e fui percebendo que isso é uma construção social, porque a sociedade teve muito preconceito contra os homossexuais, cultural, e as famílias muitas vezes ainda não aceitam. Então eu hoje me vejo achando completamente normal. Sou desconstruído totalmente. Acho que gays, homens e mulheres podem casar, ter filhos e ter uma vida social como qualquer heterossexual. Então, lógico, um evangélico que está assistindo esse vídeo agora, tudo que eu falei antes que ele pode ter achado interessante, ele vai já achar desinteressante, completamente sem crédito esse vídeo que ele está assistindo agora. Mas você tem que acreditar que você precisa ser desconstruído. Jesus, a ideia do evangelho, ela é completamente diferente do que os católicos e os evangélicos pregam. Se você lê os evangelhos, são 4. Mateus, Marcos, Lucas e João. Os evangelhos. Não estou falando Velho Testamento, não estou falando nem as cartas do apóstolo Paulo, nem as cartas do apóstolo Pedro, de Tiago, Apocalipse. Estou falando o evangelho de Jesus, os 4 evangelhos. Você vê que Jesus Cristo está todo o tempo ali pregando sobre ser desconstruído. E se você ler o evangelho, só os evangelhos, esquecendo tudo o resto da Bíblia, tendo Jesus como chave hermenêutica, né, como o Caio Fábio fala, como filtro, você vai perceber que a ideia de Jesus central é desconstrução. E aí desconstrução religiosa, desconstrução familiar, desconstrução cultural. A desconstrução familiar, os irmãos de Jesus, a mãe de Jesus está pregando numa casa, eles chegam lá e falam, ó, Jesus, os seus irmãos, a sua mãe está aí fora e te chama. Ele fala, minha mãe, meus irmãos, e olha para os discípulos dele e fala, aqui está minha mãe e meus irmãos. Ele já fez uma desconstrução familiar. E aí fala, você tem que ser rei, Jesus, tem que governar esse país.
Ele falou, não, cara, meu reino não é daqui. Ele não quis virar uma construção social de achar que ele tinha que ser rei e liberar os judeus contra o poder do Império Romano, para os judeus serem livres, porque os judeus eram praticamente escravizados. Ele falou, eu não quero nem saber, eu não estou aqui para libertar judeus, não, eu estou aqui para deixar as pessoas livres no interior, na consciência, na mente. Então Jesus, ele é o tempo todo falando de desconstrução. E aí, na ideia de Jesus, é um pouco diferente de desconstrução, ele fala muito de morrer. Então ele fala, você tem que morrer na sua velha natureza, você tem que morrer na sua velha forma de pensar, na sua velha forma de achar o que é certo, o que é errado, porque eles trazem uma mulher para ser apedrejada porque foi pega em flagrante adultério, então, segundo a lei de Moisés, ela tinha que ser apedrejada. Ele fala, cara, vocês têm que morrer nessas leis, cara, isso é uma forma antiga e velha de se pensar. Então Jesus, ele estabeleceu o morrer. Você tem que morrer socialmente, culturalmente, morrer para a tua família. Quando Jesus fala morrer, não é que você vai desprezar a tua família, achar que tua família não é importante, mas quantas coisas que a tua família não aceita que você seja, porque não, na nossa família todo mundo é assim, na nossa família todo mundo pensa assim, na nossa família todo mundo frequenta essa religião, na nossa família todo mundo tem essa profissão, e aí você se torna construído na sua família. Aí na nossa sociedade todo mundo pensa assim, e Jesus Cristo ele falava, você tem que morrer. Ele não falava desconstruir, ele falava morrer. E outra coisa que ele falava, depois que você morre, Jesus Cristo ele pregava muito e ensinava muito, você precisa nascer de novo. Tem um religioso lá chamado fariseu que ele vai até Jesus de madrugada. Por que ele vai de madrugada? Porque ele não queria que não queria que as pessoas soubessem, ele era um fariseu, um religioso importante, não queria que as pessoas soubessem que ele estava indo até Jesus, conversar com Jesus. E ele chega lá para Jesus, né, meio que puxando o saco, né, cheio de bajulação, mestre, você é mestre, porque se você não fosse mestre, você não falaria essas palavras maravilhosas, e começa a encher linguiça. E Jesus Cristo vira simplesmente para esse fariseu importante, Nicodemos, e fala, importa você nascer de novo, você precisa nascer de novo. E ele fala, eu sou velho, como é que eu vou entrar no ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Ele fala, você é mestre, você é um cara entendido aqui em Israel e não consegue entender essa simplicidade que eu estou falando, que você precisa nascer de novo, rever seus conceitos religiosos, familiar, social. E aí, né, essa é a ideia de Jesus como fariseu. E depois que você entende no Evangelho de Jesus, você tem que morrer, nascer de novo, a coisa mais difícil, Jesus Cristo fala, você precisa ser livre. E Jesus ele tinha uma liberdade tão poderosa, que ele chega a falar, a minha vida é minha. Ninguém tira a minha vida de mim. Eu voluntariamente a dou. Porque para você morrer, nascer de novo e ser livre, ou para você ser desconstruído, você precisa ter uma utopia, você precisa ter uma ideologia, você precisa ter uma razão de fé, você precisa ter alguma coisa, porque senão fica a vida sem sentido. E no entendimento de Jesus, na utopia, na fé, na ideologia de Jesus, ele sabia que ele era o Filho de Deus e que ele morreria, ia ressuscitar, ia trazer de novo a humanidade para Deus, e ele voltaria para Deus. Porque ele não foi tipo assim, vou morrer, nascer de novo e ser livre e pronto, acabou. Não, ele tinha uma utopia para quem não tem fé, mas no coração de Jesus ele tinha uma fé, ele tinha uma certeza, ele tinha uma convicção daquilo que ele acreditava. Então, para você ser desconstruído, você tem que ter uma utopia, você tem que acreditar em alguma coisa. Como diz o Cazuza, ideologia, eu preciso de uma para viver. Você tem que ter uma ideologia, você tem que acreditar em alguma coisa, você tem que ter alguma coisa que transcenda, que você não seja só racional, pense só nesse mundo. Então Jesus Cristo ele entendia que você tinha que morrer, nascer de novo, e o mais importante depois de tudo isso, de morrer, nascer de novo, ser livre. E por que ele podia ser livre a tal ponto de falar, minha vida é minha, eu voluntariamente a dou, ninguém a tira de mim? E ele aceitou ser crucificado, porque quando vieram prender ele, o apóstolo Pedro, né, puxou de uma espada e arrancou a orelha de um soldado lá, e Jesus Cristo falou, Pedro, por que você está puxando da espada? Quem vive da espada vai morrer pela espada. Aí ele ora pelo soldado lá e cola, não sei como lá, no milagre lá, a orelha daquele soldado lá. E aí ele fala,
A quem vocês estão procurando? Eu sou Jesus, sou eu. Aí os guardas tomam um susto, se afastam. Como assim? Você vem prender alguém, o cara fala, sou eu, estou aqui. Aí todos os discípulos fogem, Jesus fala, eu estou aqui, pode me levar. E antes disso ele estava orando, pai, foi para essa hora que eu vim. Eu não quero ir, porque eu sei tudo que eu vou sofrer. Mas foi para essa hora que eu vim. A carne é fraca, emocionalmente estou abalado. Mas o meu espírito é forte, as minhas convicções, eu sou desconstruído. Eu morri, nasci de novo e sou livre. Jesus era a tal ponto livre de se deixar morrer. Lógico que isso é uma utopia, uma fé que transcende, é uma ideologia que muita gente, pouca gente na verdade, consegue ter por uma crença religiosa, por uma ideologia partidária, ou uma ideologia por uma coisa, uma ideia, mas que você possa entender que nós temos que estar, no mínimo, em desconstrução. Ou se você preferir, ser sempre uma pessoa construída. Ou se você ter a ambição de um dia ser completamente desconstruído. Ou como diz Jesus, morrer, nascer de novo e ser livre. Tá bom? Deus te abençoe.